Você já parou para pensar o que aconteceria se a humanidade fosse extinta? Já imaginou as consequências que essa tragédia teria não só para nós, mas para todo o planeta Terra? Hoje vamos explorar esse cenário sombrio e tentar entender como seria a vida no planeta sem a presença humana. Nosso mundo é dominado pela presença humana. Desde as grandes metrópoles até as pequenas comunidades rurais, os vestígios da nossa existência estão por toda parte. Mas o que aconteceria se, de repente, todos nós desaparecêssemos? Será que a natureza seria capaz de se recuperar e retomar seu equilíbrio natural? Ou seria tarde demais para reverter os danos causados pela humanidade? Ao longo desse vídeo, vamos explorar as diferentes possibilidades e consequências de uma eventual extinção da humanidade. Veremos como a vida selvagem se adaptaria a um mundo sem nós e o que aconteceria com as nossas cidades e monumentos. E, mais importante, vamos refletir sobre a nossa responsabilidade como espécie dominante deste planeta e sobre como podemos agir para evitar que esse cenário se torne realidade. Então, prepare-se para uma jornada sombria e fascinante pela história e pelo futuro do nosso planeta. Você está pronto para descobrir o que aconteceria se a humanidade fosse extinta? Então não saia daí, porque esse vídeo está apenas começando. Agora vamos falar sobre as possíveis causas da extinção da humanidade. Infelizmente, existem diversas ameaças que podem nos levar à nossa própria destruição. Uma delas são os desastres naturais, como a colisão de um asteroide com a Terra, uma erupção vulcânica em larga escala ou um grande terremoto. Esses eventos podem causar danos irreparáveis, destruindo cidades inteiras e ceifando milhões de vidas. E o pior é que muitos desses desastres são difíceis de prever e de se preparar para eles. Outra ameaça crescente é o aquecimento global e as mudanças climáticas que resultam dele. À medida que as temperaturas globais continuam a aumentar, podemos esperar consequências devastadoras, como inundações, secas, ondas de calor mortais e aumento do nível do mar. Mesmo que tomemos medidas para reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa, os efeitos do aquecimento global podem persistir por séculos ou até milênios. As pandemias também representam um risco significativo para a humanidade. Com a facilidade de viajar pelo mundo e entrar em contato com pessoas de diferentes lugares, as doenças podem se espalhar rapidamente. E com o surgimento de novas cepas virais e bactérias resistentes a antibióticos, as pandemias podem ser cada vez mais difíceis de controlar. A Covid-19 é um exemplo recente e dramático de como uma pandemia pode ter um impacto global e mudar nossas vidas para sempre. Infelizmente, essas são apenas algumas das possíveis causas de uma extinção da humanidade. Mas o que aconteceria com a Terra e com as outras formas de vida se todos nós desaparecêssemos? Isso é algo que vamos explorar na próxima sessão. Fiquem ligados! E se a humanidade desaparecesse? A Terra continuaria a girar em torno do Sol, os ventos soprariam, as marés subiriam e desceriam, e a natureza seguiria seu curso. Mas, sem a interferência humana, a Terra e suas criaturas poderiam se recuperar. A natureza é resiliente e já demonstrou sua capacidade de se recuperar após grandes eventos de extinção em massa no passado. As plantas cresceriam sem serem cortadas ou queimadas para dar espaço a construções, os animais teriam mais liberdade para se mover e se reproduzir, e os ecossistemas poderiam se recompor. De fato, em apenas algumas décadas ou séculos, as marcas deixadas pela humanidade, como estradas e edifícios, poderiam desaparecer completamente da superfície terrestre. Mas, apesar de a natureza se recuperar, isso não significa que a vida na Terra seria melhor sem os seres humanos. Muitas das espécies animais e vegetais que habitam o planeta hoje dependem diretamente ou indiretamente da presença humana para sua sobrevivência. A remoção repentina da humanidade pode levar a uma série de problemas ambientais, como o colapso dos sistemas de tratamento de esgoto, o acúmulo de resíduos tóxicos e a disseminação de animais invasores que ameaçam os ecossistemas. Além disso, a extinção da humanidade teria um impacto negativo na arte, cultura e conhecimento humano. Obras de arte, livros e monumentos deixados pela humanidade poderiam desaparecer com o tempo, e muito do conhecimento que acumulamos sobre ciência, história, tecnologia e cultura poderia ser perdido para sempre. Em resumo, a extinção da humanidade teria consequências profundas e duradouras para a Terra e suas criaturas.
Por isso, é importante reconhecer as ameaças que enfrentamos como espécie e trabalhar juntos para evitar que essas ameaças se tornem realidade. Felizmente, existem planos de contingência e estratégias que podem ajudar a minimizar os riscos de uma possível extinção da humanidade. Esses planos incluem armazenamento de sementes e bancos de genes. O armazenamento de sementes e bancos de genes é uma medida importante para preservar a biodiversidade da Terra e proteger espécies em risco de extinção. Esses bancos de genes podem ser usados para ajudar a recuperar a flora e a fauna após um desastre ambiental ou para reintroduzir espécies que foram extintas. Preparação para desastres naturais. Desastres naturais, como terremotos, furacões e incêndios florestais, podem ser devastadores. No entanto, com a preparação adequada, podemos minimizar os danos causados por esses eventos. Isso inclui medidas como evacuação antecipada, estoque de suprimentos de emergência e construção de infraestrutura resistente a desastres. Investimento em energia renovável. A mudança para fontes de energia renovável, como solar e eólica, pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e diminuir o risco de desastres ambientais associados ao uso de combustíveis fósseis. Planos de emergência para pandemias. A pandemia Covid-19 demonstrou a importância de planos de emergência bem preparados para pandemias. Isso inclui a capacidade de rastrear e isolar rapidamente pessoas infectadas, o desenvolvimento de testes e vacinas eficazes e a implementação de medidas de distanciamento social. Diplomacia e desarmamento nuclear. A guerra nuclear continua sendo uma ameaça muito real para a humanidade. Diplomacia e desarmamento nuclear podem ajudar a reduzir o risco de um conflito nuclear catastrófico. Esses planos de contingência e estratégias são apenas algumas das medidas que podemos tomar para minimizar os riscos de uma possível extinção da humanidade. É importante que trabalhemos juntos como uma comunidade global para garantir a segurança e a sobrevivência de todos nós e do planeta. Chegamos ao final deste vídeo, e espero que tenha sido informativo e esclarecedor. Embora a ideia de uma extinção da humanidade possa ser assustadora, é importante lembrar que temos o poder de tomar medidas para minimizar esses riscos. Ao investir em tecnologias sustentáveis, criar planos de contingência e trabalhar juntos como uma comunidade global, podemos garantir um futuro mais seguro para nós e para gerações futuras. Então, vamos fazer nossa parte para proteger a vida na Terra e garantir um futuro melhor para todos. Obrigado por assistir, e até a próxima!